Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos falar de um tema muito legal da nossa devocional, que é No Parque com Jesus. E deixa eu perguntar aqui para vocês, alguém já fez um piquenique? No parque, na escola, com o pai, com a mãe, na escola com os próprios amigos na hora do recreio? Eu sim, e acredito que vocês também. E diferente dos tempos de Jesus, que quando você ia para algum lugar, para um parque, um lugar bonito, você precisava levar o seu alimento, porque os lugares eram distantes, não conseguia alimento com tanta facilidade. Hoje, quando a gente vai a um passeio, até mesmo no parque, ou um passeio com a família, tem os fast foods, as barraquinhas de lanche, cachorro quente. A gente não precisa se preocupar em levar, porque sempre vai ter um lugar de fácil acesso para nós comprarmos o alimento, não é mesmo? Mas, como a tia disse, nos tempos de Jesus era diferente. Então vamos agora para o momento da história saber como que foi esse piquenique no parque com Jesus? Então vamos lá. Abra sua Bíblia, Palavras de Deus, lá no livro de João, no capítulo 6, a partir do verso 1 ao 15, que diz assim: Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar na Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque tinha visto sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então, no decorrer dessa história, Jesus, já após ter operado muitos milagres, curado enfermos, doentes, ele resolveu, junto de seus discípulos, subir a um monte para descansar. Mas, conforme a multidão o via, o seguia, porque ficaram maravilhados com milagres que Jesus operava. Então, nesse momento que ele foi até o monte para descansar com seus discípulos, a multidão o seguia enquanto ele estava dentro do barco. E ali, quando ele sai do barco e chega até o lugar que ele queria para descansar, a multidão o seguia. E ali ele viu que eles queriam receber mais a palavra de Deus, sabe? Porque eles ficaram maravilhados, crianças, com os sinais, com os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da palavra de Deus. E aí, então, Jesus, o que ele começa a fazer novamente? Pregar a palavra de Deus para aquela multidão, junto dos discípulos. E ali era um lugar que tinha muita grama, muito verde, um lugar muito bonito. Mas a hora já era passada, já estava ficando tarde. E a palavra de Deus diz que era uma multidão tão grande, com 5.000 homens, além de crianças e mulheres. Era muita gente, não é mesmo, crianças? Dá para imaginar? Então ali, um dos discípulos fala para Jesus: Jesus, já é tarde, precisa mandar essas pessoas embora, porque eles estão com fome e não tem aqui o que dar de comer para eles, né? E ali ainda, como diz aqui, e ele perguntava, aí aqui depois logo abaixo no 7 diz assim: Filipe, ele diz que tinha apenas 200 denários para alimentar toda aquela multidão e que não era o suficiente, porque era mais de 5.000 pessoas, como a tia disse. Então, e também não dava para eles ir comprar porque era longe. Mas aí Jesus fala assim para eles: não podemos mandar essas pessoas embora, né? Mas apenas para ver qual que era a atitude deles, porque Jesus é sabedor de todas as coisas. E ali, então, eles vêm e falam: olha, encontramos aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. E ali Jesus então fala: então traz aqui esse cesto para mim. Aí pediu que a multidão se sentasse na grama, né? Em grupos de 50, 100 pessoas. E ali ele pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, ergue aos céus e dá graças a Deus, agradecendo por aquele alimento. E ali toda a multidão maravilhada, parado para ver o que Jesus ia fazer. E olha que coisa linda. Aqui o Senhor nos ensina, crianças, que temos que ter esse coração grato e crer em Deus, que Ele é poderoso, não só para nos ensinar, para nos fortalecer com a sua palavra, mas Ele nos desperta a enxergar que devemos ser gratos por tudo aquilo que nós temos, mesmo quando a gente acha que é pouco, porque aquilo que Deus nos dá não é pouco,
é muito, é sempre em abundância que o Senhor nos dá. Então ele erga aquele pão ali, ó, dá graças a Deus, e ali ele parte o pão, parte os peixinhos, começa a distribuir para aquela multidão, e diz que à medida que Jesus ele ia alimentando aquela multidão, os pães iam se multiplicando, os peixes iam se multiplicando, sabe? E olha o cuidado ali de Deus com aquelas pessoas, porque o Senhor Jesus, ele sempre quer cuidar de nós. Para Deus nada é impossível. Então, quando nós temos alguma dificuldade, algum problema, algo que nos causa tristeza, dor no nosso coraçãozinho, o Senhor Jesus ele está sempre atento para suprir as nossas necessidades e nos ajudar. Por isso, sempre através da oração, devemos pedir ajuda para Deus, porque Ele cuida de nós. Ele olha para as nossas necessidades. Assim ali como Ele não olhou para a quantidade, para o pouco alimento que tinha, Ele olhou e creu no poder de Deus e nos milagres que através de Deus, no nome de Jesus, Ele poderia operar. E ali, Ele não só curou muitas pessoas enfermas, doentes, mas Ele curou a fome daquelas pessoas. E ali diz que todas aquelas pessoas, mais de 5.000 homens, mulheres, crianças, imagine quantas pessoas, quantos pães não foram necessários para alimentar aquelas crianças, jovens, adultos. E ali diz que a multidão se saciou e Jesus ainda fala para os discípulos: peguem esses pedaços que sobraram e guardem para que não haja desperdício. E diz que ainda eles encheram 12 cestos fartos cheios. Então, crianças, Jesus, Ele não quer que desperdiçamos, é preciso valorizarmos tudo aquilo que temos, sabe? Ser gratos e sempre estar agradecendo a Deus, porque temos uma família que nos ama, temos bons amigos, temos os nossos pastores que traz a palavra de Deus e nos alimenta. Isso é algo maravilhoso. E que Jesus, além de ele alimentar a multidão, ele alimentava a sua alma. O espírito daquelas pessoas, por quê? Porque ele entendia que era importante sim o alimento, para que elas não ficassem com fome, né, pudessem repor suas energias. Mas Jesus ele faz algo muito mais especial ainda na nossa vida. Aquele que recebe o Senhor Jesus de todo o seu coração, se arrepende dos seus pecados, porque Jesus ele enviou o seu único filho para morrer por nós. Para quê? Para que possamos nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão para Deus. Porque quando nós entregamos nossa vida para Jesus, Ele vem habitar dentro do nosso coração. E é isso que Jesus faz ali. Ele alimentou aquelas pessoas espiritualmente, levando a tua palavra. Porque assim como a palavra de Deus diz em João, capítulo 6, no verso 34, diz assim, ó: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então o Senhor Jesus, Ele nos alimenta, Ele nos fortalece espiritualmente. Quando recebemos o Senhor de todo o nosso coração, Ele vem habitar dentro de nós. Então assim, aquelas pessoas ali, elas não estavam só com fome de alimento, mas elas estavam com fome de Deus, fome da palavra de Deus. Ali o Senhor as alimentou espiritualmente, supriu todo aquele vazio que estava no coraçãozinho delas com a sua palavra. E aí o Espírito Santo ele vem, habita dentro do nosso coração, e aí nos sentimos fortes, vivos, fortalecidos para falar não para o pecado, porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele é puro, Ele é sem pecado, então Ele não faz parte com o pecado. E quando nós pecamos, o pecado, Ele nos separa da presença de Deus também. Mas Deus é maravilhoso, Ele nos ensina e nos instrui através da sua palavra. Para quê? Para que não pecamos. E aí o Senhor, Ele entra no nosso coração, Ele vai fazendo uma limpeza, vai tirando toda a sujeira do nosso coração e nos alimenta com esse pão, porque o Senhor Jesus, Ele é o pão da vida. Ele é a própria palavra que nos fortalece, que nos direciona para fazer as coisas certas. E Jesus nos ensina que devemos ser gratos, como a tia Vanessa disse, por tudo. Dar graças a Deus pela casa que temos, ser felizes pelo alimento que todo dia Ele nos dá. E também nos ensinou, assim como aqueles discípulos, não desperdiçar. Sempre é importante você pegar, vamos supor, você vai almoçar, pega aquilo que você vai comer. Não pegue a mais para que você jogue fora, desperdice o alimento. Porque a gente precisa olhar, igual aquela multidão ali,
que estava com sede de ouvir a palavra de Deus, que queria ser alimentado não só com o pão, o alimento para suprir suas necessidades com um corpo físico, mas eles também tinham sede de ouvir a palavra de Deus. Mas lembrando ali também que aquela multidão começou a seguir a Jesus por ver os milagres, como a tia Vanessa disse, em ver os milagres que ele operava. Muitos não tinham tanto entendimento, mas ali tinha aqueles que creram em receber o Senhor Jesus como seu Salvador. E ali ele ensinou também as pessoas para não desperdiçar, valorizar. E também devemos ajudar o nosso próximo, né? Em amor, mas também com alimento. Porque quantas pessoas nos dias de hoje não têm o que comer? Então, quando a gente tirar o nosso, que seja uma bolacha, um pão, um arroz, algum alimento, nós também estamos ajudando essas pessoas. E podemos fazer as duas coisas, levar a palavra de Deus para elas e o alimento físico para nutrir as necessidades dela. E aí o Senhor nos ensina a fazer o ID de Jesus, né? E de fazer discípulos em todas as nações, pregar o evangelho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse é o nosso Jesus criança. Ele quer nos alimentar todos os dias com a sua palavra, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, crianças, que você possa no dia de hoje abrir o seu coração para Jesus, se entregue a ele. Peça perdão a Deus dos seus pecados e Ele vai te perdoar, Ele vai lavar o seu coraçãozinho, limpar e te purificar de todo mal. E você aceitando o Senhor Jesus como seu Salvador, você receberá o maior presente precioso, a vida eterna. Viver uma vida plena em Cristo Jesus. Então, crianças, que todos os dias possamos participar desse piquenique com Jesus, lendo a sua palavra, recebendo esse alimento que é o pão vivo, o maná do céu. Amém, crianças? Vamos orar. Senhor Deus Pai, te agradeço por esse momento, Pai, pela tua palavra, Senhor, que nos fortalece, Senhor, esse alimento, esse pão vivo do céu, Senhor, que a cada dia, Senhor, fortalece os nossos corações, os seus pequeninos, ó Pai. Muito obrigado que a cada dia, Pai, possamos dizer sim para Jesus, Senhor. Receber o Senhor como Senhor e Salvador de nossas vidas, Pai. E falar não para o pecado e levar a Tua palavra, Senhor, para todas as pessoas que precisam, Senhor, receber a salvação, Senhor. E creem, Senhor Jesus, e ser liberta, Pai, de todo o pecado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém. Tchau, crianças. Beijinho, ficam com Deus.